Começando mais um Golden Speakers. Olha, hoje com uma mulher maravilhosa, atravessou o oceano para estar aqui. Muito obrigada, Franciele Novaes, trazendo um livro, um lançamento que já é sucesso, né, Fran? Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada, Cláudia. Eu que estou feliz, estou lisonjeada de estar aqui participando do programa. Além de linda, é humilde. Ela está falando isso, mas esse livro, gente, já está em mais de 50 bibliotecas públicas aqui de São Paulo, porque ela foi condecorada agora na Câmara Municipal, porque esse livro, o conteúdo é muito rico, é universal, é necessário e é atual, né? É verdade, eu fui condecorada agora essa semana na Câmara Municipal de São Paulo e dia 15 vou ser condecorada novamente na Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo me abraçou. Abraçou, é uma honra, mas por quê? Porque ela é uma mulher incrível, tem uma história fantástica e o livro trata de temas que todos nós temos muito a aprender com você, com essa história de superação que ela vai contar agora pra gente, mas também com as grandes mensagens que você trouxe. E você se tornou essa mulher tão especial, uma mensageira de uma voz tão forte, tão potente, que hoje também ocupa os palcos, as palestras de uma maneira brilhante, mas porque você tem uma vivência de transformação. Como é que você chegou nesse ponto hoje que você está transbordando toda a sua história aí através desse livro? Como é que surgiu a inspiração para que ele viesse ao mundo? Então, Cláudia, a inspiração surgiu quando eu entendi que a minha história não era só minha e com a minha história eu poderia ajudar outras mulheres e outras pessoas. O livro, sim, é dedicado a público feminino, mas agora já foi para 54 bibliotecas municipais do estado de São Paulo, então é para todo o público, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer psicanálise, eu fiz a clínica primeiro, a psicanálise clínica, e depois eu fui para a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, que eu queria entender o porquê, o que acontecia na mente humana após tantos traumas do passado, que ela não conseguia se desenvolver no presente e assim alcançar um futuro brilhante, que é o sonho de qualquer pessoa. Então, quando eu terminei de fazer a primeira psicanálise clínica, eu fiz primeiro em Portugal, psicanálise depois eu fiz na França, tá? É diferente daqui do Brasil, não é online, você tem que estudar como psicologia na Europa, algumas faculdades aí a gente consegue fazer em 2 anos, né? Então, eu falei, olha, eu vou terminar, pensei, eu vou terminar e depois eu vou tentar entender o que realmente aconteceu comigo, porque eu tinha um presente com muita dependência emocional, eu não acreditava no amor, eu não acreditava nas pessoas, e isso foi tudo por causa de traumas do passado. Você foi uma criança abandonada? Foi sim. Eu era uma criança normal aos 6 anos, só que a gente mudou para uma nova cidade do interior do Paraná, né? Agora quando eu venho ao Brasil, eu venho mais a São Paulo, porque São Paulo realmente me abraçou. Sou grata a essa cidade. Mas aí uma vizinha me chamava para ir à igreja aos 6 anos, e meu pai não gostava muito da ideia de alguém ir numa igreja daquela denominação. Então eu pulava o muro de casa para ir para a igreja, todo domingo de manhã. E se eu abrisse o portão e fizesse barulho, aí eu apanhava quando eu voltava, ele não gostava. Onde que ela tá indo? Ele não gostava. E daí eu conheci a igreja, eu conhecia Jesus, conhecia Deus através da vida dessa vizinha. Então eu ia na igreja, né? E daí fiquei assim 2 anos, dos meus 6 aos meus 8 anos. Quando eu chego à idade de 8 anos, para resumir, mamãe descobre que papai tem outra família. E nossa família era uma família de comercial de margarina. Muito bonita por fora, perfeita, mas podre por dentro. Papai estava com outra família, já tinha outros filhos, mamãe decide se separar. Mamãe decide ir embora para a Europa, papai vai viver com outra família e eu fico na casa de uma avó. Vós alcoólatras. E essa avó e esse vô moravam numa fazenda muito longe da cidade. Então eu muito pequena, tinha que ir para a escola sozinha, pegar um ônibus rural sozinha, fazer tudo sozinha, mas eu sempre fui muito independente. Só que eu nunca tinha esquecido daqueles 2 anos que eu tinha frequentado a igreja. Então o livro ele não vai falar sobre religião, o livro vai falar sobre Deus, sobre fé, sobre amor, como as pessoas podem sair de onde elas acham que é impossível elas saírem. Como a pessoa ressignificar a vida dela. Então, eu começo a ir à escola sozinha, fazer tudo sozinha. Meus avós, daquela pobreza extrema, né? Eu falo de tudo isso no livro. Eles falam que eu tenho que ir para a cidade, ficar na casa de alguns tios e tal, porque lá estava muito difícil para mim estudar. Eu só estudei até a 6ª série aqui no Brasil. Colegial eu fiz em Portugal e depois eu fui embora para a Suíça. Então eles me dão para um casal de tios e depois eu passo por muitas casas de favores até parar na rua. E daí eu paro na rua. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 para 13 quando eu fui parar na rua.
12 para 13, quando eu fui parar na rua. Muito nova. Então eu tinha muitos... E o engraçado é que ninguém ia atrás de mim, não. Tipo, eu era uma jogada. E se eu fosse acreditar naquilo que o homem determinava sobre a minha vida, eu não estava aqui hoje. Eu não estava aqui hoje. Porque o que o outro pensa ou acha de você, da sua pessoa, é algo que tem que fazer sentido para o outro. Sim. Você não tem que absorver isso e nem pensar sobre isso, porque não é o que você pensa, não é o que você defende. Porque se você achar assim, você, infelizmente, você cai eu caí no inconsciente e fiquei em depressão muito tempo. Aos 14 anos, já tinha tentado me matar 3 vezes. Você viveu na rua quanto tempo? Dos 12 aos 14 para 15. Ficava perambulando? Como que era? Não, o que eu fiz? Eu não queria pedir esmola. Então, eu falo isso no livro, no capítulo 2. A minha primeira venda foi porque tinha pessoas que ficavam na porta das lojas, sabe, de madrugada e tal. Tinha uma loja lá na época que já até fechou e essa loja fazia filas. O pessoal pegava cadeira, garrafa de café, cobertor. Eu falava assim, eu não vou mendigar. Então, um dia eu dormia na casa de uma amiguinha da escola, que a mãe ficava com pena de mim. Outro dia eu dormia na casa de alguém que ficava com pena de mim. E ali eu ia comendo, e ali eu ia vivendo, mas eu só sobrevivia. Então, o que eu fiz? Eu pensei, bom, aqui tem uma fila. As pessoas querem chegar, eu posso chegar antes, guardar o lugar e vender o lugar na fila. Foi a minha primeira venda. Foi dos 13 para os 14 anos. Foi em dezembro de 2005. Eu me recordo bem dessa data. O que mais te doía? A solidão? O que mais me doía era a minha casa mesmo, porque eu tinha um café da manhã, eu tinha uma televisão para ver eu tinha uma TV para ver meus desenhos, eu tinha uma mãe, eu tinha um pai, e de repente, por causa de um divórcio, eu vi tudo desmoronar e eu não tinha nada. Porque normalmente quando os casais se separam, o filho fica com a mãe, mas eu não fiquei com ninguém. Eu não fiquei nem com a mãe, não fiquei nem com o pai. Então Sua mãe ficou muito desestabilizada. Então. Ficou muito desestabilizada. E ela era dona de casa e ela era dependente dele financeiramente. Não a culpo, e ela teve que procurar uma maneira para cuidar da gente e tudo. E eu falo também disso, no primeiro e no segundo capítulo eu falo disso no livro, que o que mais me doía era a solidão, era achar que eu estava ali sozinha e abandonada e tal. Então assim, foram muitos anos de sofrimento no meu presente por causa de traumas do passado, por isso que eu resolvi estudar tanto. Eu estudo já há 10 anos psicanálise, já estudei vários tipos de psicanálise para tentar entender, até que eu encontrei a TRG e hoje eu sou palestrante de saúde mental. E quais as respostas você descobriu, estudando tanto, que você aplicou, reviu seu passado? Sim. E que hoje você fornece para essas pessoas que estão aí em sofrimento, também tem um passado triste? Sim, sim. De qualquer maneira, mesmo que a pessoa não foi abandonada como eu, como criança, mas algum trauma sempre fica do passado. Um casamento mal resolvido, um pai que não dava amor, uma mãe que não era presente. Por mais qualquer tipo de classe social, A, B ou C, ela sempre vai ter algo que impede dela hoje, no presente, conseguir seguir e ressignificar. Porque após muitos anos de estudo, o que nós temos? O inconsciente, o subconsciente e o consciente. Eu falei até isso hoje na entrevista que eu estava dando. O inconsciente é coisas que aconteceu lá atrás, que marcaram a sua vida, que você não se lembra, mas você ficou bloqueado naquela área. O subconsciente, 5 anos atrás eu fui na praia com a minha família e foi legal, mas você tem que fazer uma forcinha para lembrar. Tô explicando fácil. E o consciente é aquilo que a gente está conversando hoje, o que você almoçou hoje, o café da manhã que você tomou. Esse é o consciente. O que acontece? O nosso cérebro, ele não foi, Cláudia, projetado para dor, para tristeza e para trauma. O nosso cérebro, ele foi projetado para a felicidade. Eu sempre falo nas minhas palestras. Então, quando o seu cérebro, ele recebe um trauma, é uma pancada, e fica no teu inconsciente, você não lembra daquela dor todo dia. Mas se você tiver numa semana e algo te fazer lembrar do trauma que você teve lá no passado, a tua saúde mental vai lá embaixo e o dia e a semana acabou. Pronto aí, você completou a frase. Acabou. Então, o que eu ajudo as outras pessoas e ajudo como palestrante de saúde mental? A NR1 agora entrou em maio de 2025, né? Só que agora, a partir de 2026, ela vai ser válida sobre saúde mental. Eu palestro sobre empreendedorismo de mulheres, né? Sobre vendas, mas o meu foco é saúde mental. Porque eu tenho bagagem, experiência e estudei para isso.
E sabe ajudar as e pessoas. sei ajudar as pessoas. Nossa. Então, e muita gente está sofrendo disso, muita, né, Fê? muita. Tanto aqui como lá. Eu também palestro lá também. E tanto aqui como lá na Europa, o pessoal está sofrendo bastante, né? É algo que as pessoas hoje em dia, o que está acontecendo, na minha percepção, tá? Hoje o mundo está muito ter e não ser. Aí entra meio que aquela comparação, e daí as pessoas comparam. Por que a outra tem e eu não tenho? Porque o outro faz e eu não faço? Porque o outro se forma e eu não me formo? Porque o outro é bom e eu não sou bom? E daí ela entra nessa comparação e ela acaba ficando doente. Sim. Porque eles estão correndo atrás do ter e estão deixando de ser. E daí vira toda uma... Fora os traumas que vêm do passado e tudo. Então eu acredito que a partir do ano de 2026 as empresas aí vão ter que pegar pesado para ajudar, porque é algo de saúde pública mesmo, né? Sim. É algo de saúde pública, não é algo isolado. E é mundial. E é Você mundial. que está na Europa, tá vendo isso? Sim, sim, é mundial. É mundial. Essa desconexão com a própria essência. O quanto isso adoece. Isso mesmo. Na verdade é isso mesmo, né? A desconexão com você mesmo. E aí, para fazer essa reconexão, é preciso muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento, exatamente. Então eu trago tanto em palestras, ainda eu tinha agenda aberta, mas a agenda eu já fechei, que eu atendia, né, privado, mas eu já não estou atendendo mais privado. Mais. Não tô atendendo, não tenho tempo mais, né, para atender privado, né, agora eu atendo em grupos. Isso, em grupos, isso mesmo. E você pensa em treinar pessoas com o seu método para ajudar essas outras pessoas? A partir de 2026, eu vou terminar agora o último estudo, que tem 10 anos que eu estou estudando. Eu tenho um projeto social que eu tenho há 10 anos com dependentes químicos. Eu atendo clínicas de recuperação. A última que eu atendi foi em setembro, que é grupos, né? Sim. Lá no Maranhão. No Maranhão. No Maranhão. Online você? Não, eu fui para lá. Eu fui para lá. Eu fui para lá. Já sou muito conhecida, assim, nessas questões sociais, né? Por isso que o Estado a Câmara me homenageou. Questões sociais, gratuitas mesmo, né? Mulheres com problema, com dependência emocional. É tudo isso. Aí agora, a partir do ano 2016, eu vou começar a fazer mentorias em grupo. Porque o que a gente ouve falar do seu trabalho é que ele tem uma eficácia muito grande. Sim. Né? Muitas pessoas, depois de conhecer você, se inspiram e têm uma melhora. Então, isso quanto mais a gente puder divulgar e ajudar essas pessoas a superar. E nessa sua experiência, o que é mais difícil ser curado? Um trauma de infância ou até como esse que a sua mãe, que não esperava e a vida surpreendeu de uma maneira muito negativa? Todos marcam muito ou na infância é sempre mais dolorido e mais difícil acessar? O da infância. O da infância. O da infância ele é mais difícil de acessar quando a gente tanto em palestras como em atendimentos, né, da psicanálise TRG. Como terapeuta, o que eu entendo é que, por exemplo, se uma moça, hoje é moça, adulta já, né, na infância ela teve muito problema com o pai, e isso vai impedir, se houve algum trauma, isso casos e casos, né? Se houver algum trauma nela, que ela não consegue prosperar financeiramente, ela fica bloqueada. E ainda tem problemas no relacionamento, porque ela não busca um pai, ela não busca um marido, ela busca um pai, né? Ela busca na figura do marido, ela busca o pai, ela busca aquele amor que ela não tinha do pai, ela busca no marido. Então isso daí, nessa fase adulta dela, se torna muito mais difícil tratar. Por quê? Porque foi trauma lá da infância, e daí você tem que trazer... E ela nem lembra, tudo, né? E ela nem lembra, e depois, fazendo o tratamento correto, ela vai relembrar, e ela relembra e ressignifica. E dói só uma vez porque ela lembra. Então eu tenho casos diversos, né? Mas eu me especializei em alguns, né? Para atendimento privado. Eu me especializei em dependência emocional, luto e abuso. Luto e abuso. E dependência química. Sim. Os casos de abuso, pelo menos no Brasil, são muito maiores do que o que a gente imagina, porque a criança não tem como denunciar. Uma criança que ela foi abusada e ela não pôde falar sobre isso, ela não pôde expor sobre isso, ela traz aí uma vida cheia de inseguranças e cheia de traumas. E a gente, na verdade, ceifa uma vida que poderia ter um potencial e poderia realmente florescer até para a sociedade. Ela fica como se fosse um botão que não desabrochou. Exatamente. E daí isso se torna problemas, por exemplo, problema na escola para o professor, problema na universidade, porque a pessoa não consegue alcançar. Existem vários tipos de bloqueios que a pessoa ela não consegue ter um casamento feliz, tem muito problema
nos relacionamentos com o cônjuge, não consegue ter uma vida não feliz, mas uma vida que no mínimo ali se torne confortável para ela viver mentalmente, né? Não é sobre coisas, é sobre mentalmente. Porque se você tá bem, se a sua mente tá bem, ela floresce. Você trabalha, você ganha dinheiro, você desperta de manhã com vontade de sair da cama. Sua saúde mental tá lá em cima. Se você não tá bem, a saúde mental tá lá embaixo, você tem oscilações. Um dia você quer trabalhar, outro dia você não quer. Um dia você quer tá casado, outro dia você não quer. Sua saúde mental, ela não tá legal. A pessoa fica oscilando. Ela fica oscilando porque tem alguma coisa que tem que ser tratada. Na minha especialização, só temos 1000 pessoas hoje no Brasil especializadas nessa área. Então 1000 pessoas é pouco, né? Porque é um estudo novo, é recente? Não, no Brasil... Pouca gente se interessa? Não, no Brasil nós temos 2 especializações, o TRG normal e o TRG, que é o somático. Só que se você faz só o somático sozinho, você não pode usar com outras técnicas. Tá. Né? O professor daqui, ele fala que você não pode usar com outras técnicas. Só que na França já tem uma especialização parecida com essa daqui. Então eu fui estudando várias para me entender. Eu não peguei só uma isolada para tentar fazer com alguém e tal. Não. Eu estudei várias e depois aí para entender o que tinha realmente acontecido comigo, porque eu não era uma pessoa normal, isso é fato. Não tem como ser. Você não tem como ser. Muito diferente. Muito diferente, muito dolorida. Então, depois de eu estudar tanto, eu falei, agora eu posso ressignificar minha vida e posso ajudar a vida de outras mulheres e ajudar outras pessoas. E a partir desse momento que você conseguiu ressignificar, que sua vida começou a dar certo? Como é que foi esse seu florescer? Foi Vamos falar das coisas boas. Vamos falar das coisas boas agora. Então, eu tinha morado em Portugal, voltei pra cá, fiquei aqui há algum tempo, e depois eu resolvi voltar pra lá pra ficar perto da minha mãe, porque ela casou com um cidadão italiano que mora lá. Eu queria ficar perto da minha mãe, eu queria aprender a ser filha e eu queria aprender a ser mãe, porque eu tinha sido mãe. Então eu não fui pra lá. Como foi essa experiência? No começo foi bem difícil, mas assim, eu já era vendedora, já era empreendedora, já tinha empresas aqui, fechei e fui pra lá. Eu fui mais pra ficar perto da minha mãe. Você ainda tinha dentro de você essa necessidade? A necessidade de aprender a ser filha. Sim. Porque a minha mãe me deixou, morei 20 anos longe da minha mãe, né? Então não é 2 dias, é muito tempo. Dia das Mães, eu não gostava nem de comemorar na escola. Natal e Ano Novo, nem pensar. Odiava Páscoa. Traumas, né, que foram ficando. Passava muito sozinha, né? E quando você começa a se acostumar com a solidão, nada mais faz diferença. Porque você fica só. O que você evitou ao máximo transmitir para sua filha? Autoproteção, né? Sempre protegia elas aonde eu ia. Até minha família fala, mas vocês protegem demais essas meninas e tudo. Falei, não, mas é porque elas têm que se sentir amparada, amada, e sempre onde eu ia, levava elas. Eu tenho 3 meninas. Então, eu sempre cuidava delas, sempre protegia elas para elas crescerem emocionalmente fortes, né? Com uma mente curada e fortes e tal. E daí o que aconteceu? Eu fui pra lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu não vou trabalhar pra ninguém aqui, não. Eu vou estudar e vou trabalhar, só que pra mim mesma. E daí foi quando tudo começou. E daí eu comecei a estudar, fiz francês, fiz italiano, depois eu fui pra Malta, fiz inglês, depois eu fui pra Inglaterra, fiz inglês também. E depois eu comecei a entrar aí, hoje eu atendo diplomatas e embaixadores da ONU, lá em Genebra. Que bacana! Ai, olha que orgulho! Sim. Muito bom esse E daí trabalho. eu também falo disso também no livro também, como eu me tornei empreendedora e como que eu atendo aí o alto escalão mundial. Alto escalão mundial. É o alto escalão mundial, sim. Então você tá numa ponta que a sua voz tem muito alcance. Você pode ajudar mesmo muita gente. Tem sim, tem muito alcance. Eu já tenho fila de espera para o lançamento dele em inglês. Nossa, que bacana. Sim. Vai ser um best-seller internacional, com certeza, Franciele. Obrigada, Cláudia. Você merece muito esse sucesso. Obrigada. Eu estou muito feliz de ter você aqui para você passar essa mensagem. Depois de tudo que você passou, depois de tudo que você viveu, esses anos agora ajudando tantas pessoas. Sim. Como é que está o seu coração diante desses novos desafios? Porque muita gente fala assim, criança muito amada, essa geração não quer saber de nada, eles são alienados. Como é que você vê isso? Dessa visão, desse ponto que você já tem tanta experiência com a dor humana? A dor humana,
ela já começa, na geração de hoje, né? Você fez a pergunta. A dor humana, ela já começa numa criança com 1 ano e meio a 2 anos. Sabe por quê? Por quê? Porque os pais terceirizam a educação dela. Ela pega o smartphone, dá na mão da criança, porque a criança começa a chorar. E daí o pai não quer ter o tempo. Aí o pai pega o telefone de um lado, a mãe do outro e a criança do outro. Então ali com 2 anos, o cérebro dela não entende que ela só tá vendo uma galinha pintadinha e ela parou de chorar. O cérebro dela entende que para ela parar de chorar, ela tem que ter o celular. Aí... Porque o cérebro vai fazer caminhos, principalmente na mente de um bebê. 2 anos é um bebê, então ele vai fazer caminhos. Então aí essa criança começa aí, 1 ano e meio, 2 anos aí com 3 anos. Você já percebeu quando você vai na casa de alguém e tem uma criança com 3 anos e eles acham bonito? Ah, mas ela mexe no celular sozinha. Tão inteligente, ela troca o vídeo sozinha e tal. Não, mas o cérebro dela já está viciado nisso. Aos 7 anos tem que ir pro jardim. Aqui é jardim? Aqui é jardim. Vai pro jardim. Aos 7 anos essa criança não consegue sentar e não consegue assistir uma aula. Por quê? Porque ela não consegue ter concentração. Por quê? Porque a maioria do tempo lá na casa ela ficava no celular e ela não tinha atenção. Já tá danificado. Ela não tinha foco. Pô, tá danificado o cérebro. Aí vem TDAH. Teu filho tem autismo, teu filho tem... Eles inventam tantas coisas para aquela criança. Agora é a moda. Total. Mas a criança não tem nada. O que a criança tem é falta de atenção dos pais. Essa é a verdade. E é por isso que a gente está nessa geração. É reversível? É reversível em alguns casos. Como é que a gente vai reverter isso? Então, em alguns casos que eu atendi... hoje eu atendo só mulheres. Eu já atendi casais, já atendi homens, já atendi crianças também. Sim. Com compulsão alimentar. Existem vários casos, né? Tá. E então o que acontece? Ele é reversível a partir do momento que o terapeuta faz um trabalho em conjunto com os pais e com a escola. Porque o cérebro dela acostumou com aquilo. Sim. Dopamina. Dopamina é bom, é bom, é bom. E ele começa a acostumar com aquele celular, dizendo, nossa, esse celular é muito bom, nossa, é muito bom. Adulto é assim. Mas depois vem uma exaustão. Não consegue desligar, não consegue relaxar, não consegue fazer nada. E é por isso que a gente está vivendo aí essa geração tão falida. E daí essa criança com 7 anos, Cláudia, ela começa a ter problemas na escola. 8 problemas, 9 problemas, 10 já está completamente viciada em jogos. Problema, e daí já entra na fase que se o pai fala que não vai jogar videogame, ele quebra as coisas, se joga no chão, ele grita, ele chora, e daí vai virando um adolescente revoltado. Sim. E com isso ele vai virando aí um adulto revoltado. Mas não é revoltado com a vida, não é revoltado com nada, é porque simplesmente o cérebro dele acostumou e acreditou que a dopamina era o jogo, ou era o celular. Por quê? Porque ele era um bebê, a mente dele estava em formação. Sim. E daí ele acostumou com aquilo e aquela dopamina. Então não é uma culpa tão da pessoa, é que ela acostumou. Isso é um problema de saúde pública? Não deveria ser proibido? É um problema de saúde pública. Nas escolas na Europa... Está faltando para os pais se conscientizarem? Se conscientizar, lá é proibido. Minhas filhas ganharam celular só com 12 anos. E com horário para tela ainda. Sim. Com horário para tela. Então, por exemplo, você vai perguntar hoje para uma criança que mora aqui no Brasil, você lembra que você estudou, um adolescente ou um jovem, você lembra que você estudou na 7ª série? Ela fala, não, eu não lembro. Se você pergunta para um jovem na Europa hoje, com 20 anos, que está no segundo ano da faculdade, você lembra que você estudou na 7ª série? Eu lembro. Ele vai falar que lembra. E eu falo isso por experiência própria, eu tenho muitos anos de Europa. Sim. Então ele lembra. Eu fiz meu colegial todo em Portugal. E se você me perguntar o que eu estudei, quando eu fiz o colegial, eu vou lembrar. Uhum. Então não é que o Brasil seja um método falido, não é isso. Não estou fazendo apologia da educação brasileira, não é isso. Só estou falando que se fosse um trabalho em conjunto, sim, fosse um trabalho, claro, eu faço o bem por onde eu passo e eu tento ajudar quem chega até mim.
que chega a muitas pessoas. Mas se cada um fizesse a sua parte, se a mãe não deixasse o celular na mão da criança com 2 anos... Mas a mãe tá viciada. E a mãe tá viciada, então. É tudo uma questão de conscientização. Agora nós estamos na luta aí. Eu acho que a gente deveria, não sei, tomar uma providência com a Meta. O governo tem que chamar a Meta, falar, Meta, você tá acabando com a... Tá acabando com a... Então, isso daí torna, então, respondendo aí, essa geração tão fracassada que nós estamos vivendo de hoje. E infeliz. Infeliz, exatamente. Isso Nunca se viu tantos jovens com problema de droga, de solidão. Bebida, solidão, depressão. Verdade, desinteresse da vida. Desinteresse da vida. Isso também passa um pouco pela religiosidade. Passa. Ou não? Em partes sim, em partes não. Vamos chamar de espiritualidade. A espiritualidade. Porque o que acontece com os jovens hoje? Os jovens hoje eles são desacreditados de tudo, Cláudia. Eles não acreditam em nada, eles não é um caso mesmo de saúde mental pública mesmo, porque eles não acreditam em nada, eles não querem... Inclusive, falando em crianças e jovens, eu falo que eu sofria bullying na escola. Eu só estudei até a 6ª série e mesmo assim ainda sofria bullying na escola. Bullying. Bullying? Por quê? Bullying, porque eu já estava na rua, aí não tinha um sapato legal, não tinha uma roupa legal e tal, então eu sofria bullying na escola. Agora está na luta para mim palestrar nas escolas, né? Municipais. Então assim, eu sofria muito bullying na escola. Então assim, coisas básicas como conscientização dentro das escolas. De respeito ao colega. É difícil que chegue. Mas difícil. Porque também estamos no auge da era materialista. É isso que mesmo. Você falou. É isso Preocupação mesmo. em ter e não em ser. É isso mesmo. Isso tem a ver com espiritualidade. Tem sim. Então, porque se a gente só acredita na nossa matéria, no que pega, onde ficam os valores, a ética, é isso aí. O amor. Aí fica uma sociedade difícil. Fica muito difícil. Eu acho que você vai ter muito trabalho. Vai ter que dar muita palestra, vai ter que vender muito livro. Espero. E que bom que a gente pode, a humanidade pode contar com a sua voz. Verdade. Obrigada, Cláudia. Que você seja sempre uma pessoa forte, de voz potente, e que sua mensagem chegue aonde mais precisar. Para onde você está indo? E você, Cláudia, para onde você está indo? Eu estou em busca de ser cada vez mais útil. Então você vai descobrir isso no capítulo 5. Não viver para o meu ego, nem para o meu umbigo, nem para as minhas necessidades. Necessidades materiais, graças a Deus, agora são cada vez menos. Mas eu tenho grandes ambições espirituais. Porque eu entendo que o ser humano é essa potência que nós ainda não sabemos. Nós ainda não sabemos, nós é bem somos isso. realmente esse reflexo do divino. Sim. Mas a gente se vê apenas como um ser humano. Ser humano, é isso. Né? Muito pequeno, muito achatado, porque é como se a gente tivesse ainda que despertar não é mais um sonho, é um pesadelo. É um pesadelo. Né? Então, eu também tento despertar nas pessoas o lado mais humano, para que elas se recordem. O lado mais genuíno. Quem elas são de verdade. Sim. Que isso passa lá pelo nosso coração, que é a nossa essência. Maravilha, então, maravilha. E você está indo para onde? Eu tô indo, eu já encontrei eu já encontrei meu propósito. Né? Mas daquela ainda tem uma turnê no Brasil. Ainda tenho, sim. Tenho, para a Europa. Eu volto só em janeiro agora. Semana que vem eu tenho uma agenda já completa já. Bacana. Vou palestrar na segunda-feira para um grupo de médicos, 160 médicos, olha só, aqui em São Paulo. Privilégio, que bom. Vou na ComTV também. O que você vai falar para os médicos? Os médicos também são responsáveis de muita coisa, hein? Qualquer coisa é remédio. É isso mesmo, e depois eu vou tem uma semana aí, na próxima semana, Rede TV, Globo, e é isso. É isso.
Então, Golden Speakers aqui conversando com a Franciele. Fran, onde é que as pessoas te acham? Compra o livro? O livro tá, o link, o meu site está no link da bio do meu Instagram. Meu Instagram é @Franciele Novaes Oficial. É só entrar lá no link. E se você sofre com algum problema de dependência emocional, alguma coisa que você assistiu aqui no podcast que eu posso te ajudar, manda mensagem no direct que eu respondo todo mundo diretamente. Não é a minha equipe, não. A Fran é uma pessoa extremamente gentil, boníssima, e tenho certeza que vai aí ajudar todo mundo que procurar. Então, um grande beijo, muito obrigada. Muito sucesso. E para você, até o próximo capítulo. Um beijo.